Amém, glória a Deus. Aleluia, para sempre seja louvado o nome do Senhor. Eu tenho uma mensagem da parte de Deus para entregar ao teu coração. E essa palavra, ela tem muito a ver com você, tem a ver comigo, tem a ver com pessoas que estão em casa assistindo. Essa mensagem, ela tem circulado o meu coração durante esses dias. E o tema dessa mensagem é Vencendo em Dias de Guerra. Quem nunca passou ou não está passando por uma batalha na vida agora? Quem nunca passou ou está vivendo, ou se de repente está iniciando ou saindo de um grande evento? E pessoas que estão em casa agora que já começaram a se identificar com a mensagem. Opa, esse negócio é comigo. Tem pessoas que estão passando por uma enfermidade nesse momento e vão ouvir essa palavra, essa mensagem, porque alguém de alguma forma vai compartilhar. Comece a compartilhar. Porque essa mensagem é para quem está passando por vento, por quem está passando por câncer, por quem está passando por uma derrota, por uma demissão, por quem está passando por um processo de relacionamento rompido, seja namoro, seja noivado, para alguém que foi demitido. Essa mensagem, Deus, Ele quer alcançar aqui jovens e adolescentes que estão vivenciando uma guerra do que fazer no futuro. E chegou a hora de você escolher um curso, chegou a hora de você escolher uma faculdade, chegou a hora de você começar a voar na vida e você olha e não consegue enxergar o norte. A palavra que Deus nos traz hoje é para gente que está vivendo situações dentro de casa. Às vezes nós olhamos os temporais, a gente olha, pela TV ou a gente olha da janela. E aí você põe a cara na janela, você vê o rio enchendo, o raio caindo. Você olha mais um pouco para fora, você vê aquele vendaval. Mas às vezes a tempestade, ela não está lá na rua, ela está dentro da sua casa. Ela está dentro de você, ela está acontecendo com você. Você olha para a vida do outro, tem sol. Você olha para a vida da outra, tem jardim, tem flor, tem borboleta. Mas a sua vida está uma tempestade. E aí começam os questionamentos. Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por essa luta? Pois eu quero nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, ser um instrumento, ser uma ferramenta para entregar a você. Você me conhece, você sabe que eu gosto que você anote. Você tem aí uma caneta, um papel. Você pode usar o seu celular, se não for para entrar em nenhum outro aplicativo, porque Satanás, ele vai tentar desviar a tua atenção. Você pode anotar aí no seu bloco de notas. Anote, porque são princípios de vitória. Anote, porque você não vai ouvir isso na segunda, nem na terça, nem na quarta. E isso é dado a você hoje como um presente de Deus para quem está em casa. Começa a compartilhar, porque é mensagem para quem está vivenciando uma guerra. E a base da palavra de Deus que eu quero ler é no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, dos versículos 1 ao 3. Eu quero ler hoje na versão NVI, segundo Crônicas, segundo porque é livro, Crônicas, capítulo 20, dos versículos 1 ao 3. Se você trouxe a tua Bíblia, rabisca ela, escreve essa mensagem aí, porque você vai usar essa mensagem para alguém. Você vai ler essa mensagem, Deus vai te entregar mais coisas. Os líderes de célula, comecem a anotar, porque Deus vai dar a vocês também a inspiração de serem usados na quarta-feira. O texto diz assim: depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos meunitas. Deixa eu parar aqui, olhe para cá, por favor. Conta comigo aqui, ó. Depois disso, os moabitas. Você vai falar os amonitas e algum dos meunitas.
entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá o seguinte: Josafá, um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está em Hazazon Tamar, isto é, em Gedi. Alarmado, Josafá decidiu orar ao Senhor, proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Pai, em nome de Jesus, está a tua palavra e aqui o teu servo. Faça a tua vontade para todo sempre. Amém. Um rei estava no seu palácio. De repente ele recebe uma informação de que inimigos estariam invadindo o seu reinado, o seu povo. Mas não era apenas um exército. Eram 3. Alguém dá a notícia para ele, eu posso vê-lo tranquilamente ali deitado, sendo servido, comendo uvas ou planejando alguma coisa para o seu dia. E de repente ele recebe essa notícia que 3 nações inimigas estavam indo ao seu encontro para atacá-lo. As perspectivas não eram muito boas, porque eram 3 nações poderosas: os moabitas, os amonitas e alguns dos meunitas. E agora, como lutar e vencer esses inimigos? Eu quero, antes de qualquer coisa, você em casa, você que está aqui, é preciso você entender que Deus colocou essa história de Josafá na Bíblia para ilustrar certos princípios espirituais, para que eu e você, a gente possa vencer a batalha contra os nossos inimigos. Então preste atenção aí, porque sendo assim, quais são os princípios aplicados por Josafá para vencer os seus inimigos, que nos ajudarão a também vencer os nossos? Eu não posso afirmar que você está passando por uma prova, mas eu posso sentir que entraram pessoas aqui que estão machucadas, que entraram pessoas aqui que estão num aperto. Eu não posso afirmar se tem alguém aqui com câncer ou alguma outra doença, mas de repente alguém que está em casa tem algum conhecido que está vivenciando, que está passando por uma luta. Por isso o tema dessa mensagem: vencendo em dias de guerra. Há dias na vida da gente que não é um dia simples e comum. Tem dia que é dia de guerra. Tem momento que você passa um instante ruim, uma leve e momentânea tribulação, mas tem dia que é uma guerra. É aquele dia que você não está aguentando mais, é aquele dia que você quer entrar no quarto e dormir, é aquele dia que você quer sumir, é aquele dia que você quer chorar, é aquele dia que você dá a patada em todo mundo, é aquele dia que você, a vontade que dá é de entrar num carro e sair dirigindo e ver aonde vai parar. Assim esse rei estava se sentindo. Estava tudo bem na vida dele. De repente, nações inimigas almejaram atacá-lo. Já não bastasse uma, 3 se uniram para destruí-lo. O que nós podemos aprender para vencer os inimigos? Primeira coisa: antes de qualquer coisa, para vencer os inimigos, peça socorro e orientação ao Senhor. Segundo Crônicas 20, versículo 3, olha o que Josafá fez. Josafá, ele decidiu orar ao Senhor e ele proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Deixa eu te falar uma coisa: muitos dos seus problemas, eles seriam resolvidos se você fizesse da oração o seu volante e não o seu pneu reserva. Muitos dos seus problemas seriam resolvidos se primeiro você buscasse ao Senhor e depois fizesse as outras coisas. Mas não, a gente vai empurrando, a gente vai guardando,
A gente vai indo nos lugares errados, com pessoas erradas. Aí quando não dá mais, eu vou buscar ao Senhor. Observe bem, quando Josafá recebe a notícia, a primeira coisa que ele faz é buscar ao Senhor. Josafá, ele não buscou ajuda de outros reis das nações aliadas a ele. Ele nem pediu orientação aos seus conselheiros. Todo rei, naquele tempo, tinha no mínimo 2 conselheiros. Era de número ímpar, ou às vezes 3, de número ímpar, para que ele fosse a opção majoritária. Ele não pergunta nada aos seus conselheiros. Primeira coisa, recebeu a notícia, ele conta para o Senhor. O versículo 3 diz que ele proclama um jejum. Ele decide buscar o Senhor. Sabe quem já fez assim? O rei Davi. O rei Davi, o Salmo capítulo 18, versículo 6. Salmo 18, 6 diz assim, Davi dizendo: no meu desespero eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu, o Senhor ouviu a minha voz. Ele escutou o meu grito de socorro. É muito comum, quando nós estamos em guerra, a gente pegar a primeira pessoa que está perto da gente e contar. É muito comum a gente pedir conselho a pessoas que talvez vão te orientar errado. É muito comum você, no meio de uma tempestade, perguntar: olha, como é que eu faço isso? Ah, não liga não, faz assim. Não liga para isso não, é desse jeito mesmo, toca o barco. Pior não vai ficar. E aí a gente vai vendo essa história, a gente buscando uma ajuda no meio de uma tempestade. Josafá, ele sente ali uma angústia, e ele não quer saber de conselheiro, ele não quer saber de nações aliadas dele, ele quer saber apenas de Deus. Deus, como eu vou fazer com essa guerra? Talvez como se Deus estivesse falando com você nessa noite: como é que eu vou fazer com esse relacionamento? Como é que eu vou fazer com esse câncer? Como é que eu vou fazer com essa enfermidade? Como é que eu vou fazer com essa perda? Como é que eu vou fazer, sabe, com essa calúnia que levantaram? Como é que eu vou fazer com tudo isso que armaram contra mim? A palavra de Deus tem algo para você tremendo. O Salmo capítulo 46, versículo 1 diz: o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Socorro. Pessoas podem ajudar, líderes podem ajudar, amigos podem ajudar, mas o socorro, o refúgio, só Ele pode dar a você. Eu não sei o que você está passando, mas hoje, número 1, busque o refúgio no Senhor. Para vencer os inimigos, número 2, mova pessoas para orarem por você. Não fique nessa guerra sozinho, não fique nessa luta sozinho. Olha o que diz 2 Crônicas 20, versículo 4. Reuniu-se, pois, o povo, vindo de todas as cidades de Judá, para buscar a ajuda do Senhor. Sabe o que Josafá fez? Essa guerra é comigo, eu sou o rei, mas eu não vou lutar ela sozinho. Eu conheço pessoas que podem me ajudar. Eu tenho pessoas que vão... certamente eu posso contar e elas estarão lá. Eu tenho certeza que não andarei sozinho. E ele vai e chama o povo. Josafá, além dele proclamar o jejum, ele moveu todo o povo para buscar o Senhor. É onde entra a célula. É onde entra os seus líderes. É onde entram os obreiros. É onde entram os presbíteros,
é onde entram os pastores, é onde entram os seus amigos que te chamaram para vir aqui nessa noite, é onde entra essa pessoa que está marcando o teu nome nesta mensagem, é onde entra a igreja gloriosa do Senhor para te ajudar a vencer as suas guerras. Josafá, ele fez isso, ele chamou as pessoas e falaram assim: vamos todos nós, vamos buscar o Senhor, vamos orar ao Senhor. Nós cremos nas orações que nós fazemos. Toda pessoa que me pede uma oração, ou alguém aqui da equipe, a gente anota o nome, a gente não fala o que é, a gente anota o nome. Nós temos um grupo, é tecnologia, nós também estamos na tecnologia. Nós estamos lá, temos um grupo de WhatsApp, olha, ore por essa pessoa. Ela está precisando de socorro. E aí nós temos um grupo de intercessores. Gente que levanta de madrugada. O horário especial deles é 3 da manhã. Mas tem gente que levanta 1, 5. Tem gente que ora meio-dia, 2 da tarde, 6 da tarde. Nós temos um grupo de guerreiros aqui nessa igreja. Nós temos células aqui nessa igreja que oram por você. Então você não precisa lutar sozinho. Deus manda anjos para guerrearem com você. E aqui está a palavra do Senhor, para vencer os inimigos. Terceira coisa, seja dependente do Senhor. Olha o que diz esse versículo, Crônicas 20, 12. Olha o que Josafá fez, olha o que ele fala. Eu gosto muito quando alguém é sincero, sabe? Eu tenho dificuldade com pessoas soberbas, que não gostam de contar as suas fraquezas. Mas olha o que ele diz: não temos força para enfrentar este exército. Segundo Crônicas 20, versículo 12. Não temos força para enfrentar esse exército. Esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá, ele fez 2 declarações importantes. Primeira delas, ele admitiu que não tem força. Segunda declaração, ele admitiu que não sabia o que fazer. Há momentos na vida da gente que a gente não tem força. A vontade é de chorar, é de desistir. Há um segundo momento na vida da gente que todos nós passamos, é que a gente não sabe o que fazer. O que eu vou fazer? Como é que eu vou vencer isso? Eu não sei nem como lidar com isso. O que eu faço? Ele admite. Nós estamos vivendo no meio de uma sociedade, às vezes muito hipócrita, me perdoe. Pessoas que têm segredo e chave para tudo. Pessoas que sabem tudo, que resolvem todos os problemas. Mas aqui nós encontramos um rei, que além dele admitir que não tinha força, ele não sabia o que fazer. Qual o problema de admitir que nós não temos força? Há momentos em que a gente se cansa. Os sugadores de energia vêm, sugam a nossa força, nos maltratam, nos desonram. Pessoas que você amava, que você planejou viver junto, de repente trai você. E aí tira o chão e você só cai. Há momentos em que você não esperava que aquilo viesse daquela pessoa, mas veio. Você não esperava que aquela doença chegasse, mas ela chegou. E aí você não tem mais o que fazer. Josafá, ele falou para Deus: Deus, eu não tenho mais o que fazer. O rei Josafá, ele foi capaz de admitir a sua total incapacidade para resolver aquela situação. E ele declarou ali a sua total dependência de Deus. E eu queria dizer para você nessa noite,
para você em casa, entenda uma coisa: sem a ajuda de Deus, nós não podemos vencer as nossas guerras. Talvez seja a primeira e a última vez que você entre aqui. Talvez seja a primeira e a última vez que você me assiste. Mas eu quero te dizer, não se assuste. Sem Deus você não vai a lugar algum. Sem Deus você não vai vencer. Sem Deus você não vai ser feliz. Você pode ter os prazeres deste tempo, mas pode passar a eternidade num lugar de sofrimento. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A gente está falando de eternidade. E aqui nós olhamos, e eu me lembro de uma palavra de Jesus em João, capítulo 15. O versículo é o de número 5. O próprio Jesus falando assim: sem mim, vocês nada podem fazer. Eu não estou falando de igreja, eu não estou falando de denominação, eu não estou falando de religião. Eu estou falando que sem Jesus, você pode ter todos os títulos do mundo, mas você nada pode fazer. Porque Ele é que faz todas as coisas. Tudo é por Ele, tudo é para Ele, e para Ele são todas as coisas. Eu quero dizer algo forte para você nessa noite: quando os teus inimigos mostrarem, para você que está assistindo, quando os teus inimigos mostrarem a tua força para intimidar você, mostre para eles o currículo de Deus. Quando dois lutadores vão participar de uma luta de MMA, geralmente dois lutadores, um do lado, outro do outro, tem um locutor, eu me esqueci o nome dele, mas geralmente ele diz assim: Ladies and gentlemen, please welcome, it's time. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, chegou a hora. E ele começa a apresentar os dois lutadores. E aí ele coloca um lutador lá, do lado esquerdo, 3 nações poderosas, 300 mil soldados com escudo e com lança de bronze, 30 carros de guerra, em 10 lutas, 9 vitórias, apenas 1 empate. Com vocês, as nações inimigas. E aí o povo aplaude. Que currículo! Deixa eu repetir aqui: 3 nações poderosas, 300 mil soldados, 30 carros de guerra, em 10 lutas. Ganhou 9, empatou 1. Uau! Aí o apresentador do MMA, ele faz assim, ele vira: e do lado direito, apresento a vocês, representando Josafá, e cada pessoa que entrou hoje na Missão Church e está assistindo pela página no Facebook, representando eles, o Criador dos céus e da terra e de todas as maravilhas que há, Criador do homem e da mulher, especialista em vitórias no deserto, através de Davi, derrubou um gigante, é general de guerra vitorioso, nunca perdeu uma batalha, enviou o seu próprio filho para morrer numa cruz e ser crucificado. Este general de guerra, ele venceu a morte, e para terminar, as portas do inferno nunca prevaleceram contra a sua igreja. Senhoras e senhores, recebam com brados de vitória no corner direito, Yahvé, Deus Todo-Poderoso. Eu vou lutar com esse homem. Esse homem abriu o mar, especialista em deserto. Que história é essa?
É que no deserto, quando estava frio, ele mandava uma coluna de fogo. E quando estava calor, ele mandava uma coluna de fumaça. Quando o povo estava com fome, ele mandava cair maná do céu. Mas o que ele fez? Ele venceu através de Davi muitas guerras. Sabe o que ele fez? Ele mandou o próprio filho morrer numa cruz. E o filho dele ressuscitou gente que estava morta. Ressuscitou Lázaro. Ressuscitou a filha de Jairo. Ressuscitou o filho de uma viúva. Esse homem nunca perdeu uma batalha, uma guerra. O nome dele é Iavé. Então, querido, quando os teus inimigos se levantarem, mostre para eles com quem você está. Ou você está do lado esquerdo, ou você está do lado direito. E se você está com Iavé, se prepare, você é mais do que vencedor. Você vai vencer. Pessoas que nos assistem agora venceram o câncer através da fé em Cristo Jesus. Pessoas que estavam na beira, no vale de sombra e de morte, nos assistem e venceram. E se eles venceram, você pode vencer, porque o nosso general, ele é general de guerra, ele é mais do que vencedor. Aleluia. Para vencer os seus inimigos, quarta coisa, foque os seus olhos no Senhor. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12, diz assim: mas os nossos olhos se voltam para ti. Josafá não tinha forças para enfrentar, não sabia o que fazer, mas os olhos dele estavam postos no Senhor. Para Josafá, nenhum problema era grande demais diante do Deus a quem ele servia. Eu não sei qual circunstância você está passando, mas uma coisa eu posso encher a minha boca e dizer: seja lá o que for, o meu Deus é maior do que o teu problema. O meu Deus vence o teu problema. As minhas esperanças é de que Deus vai te dar vitória, porque o teu problema perto de Deus se apequena. Para você vencer os seus inimigos, quinta coisa, ouça o que Deus tem a dizer. Eu quero ler isso com você. Por favor, leia comigo, acompanhe essa leitura, segundo Crônicas 20, dos versículos 14 a 17, e eu encerro. Receba essa palavra como se fosse para você nessa noite. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia. E o Espírito do Senhor disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém, e o rei Josafá. Assim lhe diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme que está indo em direção à tua vida. Deus está falando com você, Deus está falando com você. Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desça contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês o encontrarão no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem apenas as suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará. Ó Judá, ó Jerusalém, não tenham medo nem desanimem, saiam para enfrentá-los. É a palavra de Deus nessa noite para a sua vida. Saia para enfrentá-los, saia para enfrentá-los. E tem mais, a palavra de Deus diz: amanhã o Senhor estará com vocês nesta batalha. Aleluia, glória a Deus. Sabe o que essa palavra diz nos versículos 18 e 19? Que depois de adorar,
e louvar ao Senhor, o povo saiu para encontrar o inimigo. Sabe o que aconteceu, gente? Enquanto isso, Josafá recordava-lhes o que eles precisavam fazer da palavra do Senhor, da palavra que havia sido proclamada no dia anterior. Então o povo saiu para a batalha. E sabe o que aconteceu? As 3 nações se confundiram, as 3 nações foram derrotadas. E o povo de Deus venceu mais uma guerra. Talvez amanhã você vai dar de cara com o teu gigante, com o teu problema, com a tua batalha. A palavra de Deus para você nessa noite é: saia para enfrentá-los. Fique tranquilo, eu estou na retaguarda, eu sou o teu Deus, eu vou te dar vitória. Talvez existam pessoas aqui nessa noite pensando em desistir. Se coloque de pé, por favor. Quero falar uma coisa para vocês. Talvez entraram pessoas aqui nessa noite pensando em desistir. Não apague agora não, por favor. Os problemas que têm te atormentado são tão grandes que você está pensando até em fazer besteira. Que você está pensando até em começar a usar algumas coisas. Você está pensando até em sair da igreja. Porém, não ceda à tentação de parar. Hoje, Deus quer ajudar a você que está assistindo a vencer esse gigante dentro da tua casa, que está aí dentro do teu coração. E a minha única palavra, aqui nessa noite, nessa mensagem: não saia daqui sem dar a oportunidade de entregar a sua batalha para Deus. O que eu quero que você faça? Entrega para Deus. Saia para enfrentar. Lute. E Deus da retaguarda, Ele vai te dar a vitória.